Justificação pela fé. E os adventistas do movimento de reforma. Segunda parte. Sexto. Todos foram declarados pecadores para que por meio da fé em Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Crer é viver segundo a semelhança de Cristo. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Gálatas 3, 22. Sétimo. Antes que recebêssemos a fé de Jesus, nós estávamos submissos e presos debaixo da lei aguardando a fé que havia de se manifestar e nos justificar e nos libertar de nossa justiça própria. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Gálatas 3, versículo 23. 11º. A lei e a fé que nos mantinha submissos e servia de prisão ao mesmo tempo serviu de indicativo para partirmos em direção a Cristo para podermos alcançar a verdadeira justificação. De maneira que a lei nos serviu de aió, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Gálatas 3, versículo 24. 12º. Ao encontrarmos a Cristo não estamos mais submissos e escravizados pela lei ou por nossa própria justiça, ou seja, não estamos mais sob seu domínio e não mais precisamos deles. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aió. Gálatas 3, versículo 25. 13º. Agora somos filhos de Deus pela fé em Cristo e jamais por obediência à lei, qualquer parte dela ou por obediência a doutrinas religiosas. Os que querem serem filhos de Deus por obediência à lei não passam de filhos bastardos. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 26. 14º. Existem muitas igrejas que pregam: se não guardar a lei não tem como ser salvo. Estas pessoas estão separadas de Cristo, ou seja, são filhos bastardos que buscam serem justificados por intermédio da lei. Estas pessoas jamais alcançaram a graça de Cristo. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, versículo 4. 15º. Não por meio de nossa fé ou por obediência à lei que seremos justificados, somos justificados pela fé Jesus que o Espírito nos implanta. Porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. Gálatas 5, versículo 5. 16º. Os que buscam e alcançam a justificação pela fé de Cristo não devem perder tempo com estudos, discussões e debates sobre a lei ou doutrinas, porque isto é perca de tempo, inútil, fantasia e loucura que afasta a pessoa da verdadeira justificação. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tito 3, versículo 9. 17º. Nós somos justificados não é por meio da obediência da lei ou qualquer parte dela, muito menos por fazer parte de uma placa religiosa, somos justificados por meio da obediência de Cristo. Quando inserimos nossa obediência à lei já não é mais por meio da fé e sim por meio de nossas obras. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Romanos 5. Versículo 19. 18º. Os que alcançaram a justificação pela fé não têm mais prazer em viver no pecado. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. 1 Coríntios 15, versículo 34. 19º. A lei é boa se a pessoa a usa de forma correta, ou seja, ela está fora da justificação e da salvação, mas quando a inserimos estamos usando de forma errada. A função da lei é apenas mostrar o pecado e acusar o pecador. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada.
1 Timóteo 1, versículo 6 a 8. 20. A lei não foi feita para os que foram justificados porque não amam o pecado. A lei foi feita para quem é injusto, que é ser parcial, partidário, desonesto e errado, para os obstinados, que são os teimosos, embirrados e aferrados, para os ímpios, que são os hereges, incrédulos e nefandos, para os que amam o pecado, que são os amantes dos prazeres da carne, para os profanos, que são os quem não respeita a Deus, para os irreligiosos, que são os seguidores de falsas religiões, para quem não aceita a verdadeira religião, que são os falsos cristãos, para os parricidas, que são os filhos que matam seus próprios pais, tomar os bens dos pais por meio da justiça ou de apropriação desonesta, matricidas, que são pessoas que matam sua própria mãe. Tomar os bens dos pais por meio da justiça ou de apropriação desonesta, para os homicidas, que são assassinos, matadores, mesmo que seja com palavras. Alguns afirmam que este texto é com referência às leis cerimoniais, mas não é verdade, é com relação aos 10 mandamentos. Quem foi justificado não está incluso nesta seleção de pecadores rebeldes, portanto não temos nenhuma ligação com a lei. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. 1 Timóteo 1, versículo 9. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.